Vou fazer a construção de uma camiseta, tá? Uma peça do zero, só para te ter uma base. Aqui eu iniciei um novo projeto clicando nessa ferramenta, que é uma folhinha na parte superior esquerda. Abri uma nova imagem, uma nova área de trabalho para uma nova peça. Eu vou começar a construção na parte de desenho, na ferramenta desenho, que é esse lapisinho, tá? No canto esquerdo, é o terceiro ícone. Vou começar com o meu retângulo, que vou colocar com as medidas de largura e altura máximas da peça que vai ser. A altura, eu vou fazer de 65 centímetros para uma camiseta, tá? E de largura, eu vou colocar aqui uma medida de quadril mais 2 centímetros para ficar bem adequado. Digamos que vai ter aqui 24 centímetros de quadril, de 1/4 do quadril, mais 2. Vamos colocar 26 de largura. Aqui ficou maior. Tenho aqui o meu retângulo que eu vou começar a trabalhar. Vou começar a distribuir aqui os pontos de decote, cavas, para começar a redesenhar a peça. Depois a gente insere um recorte, algum outro detalhe. Na ferramenta forma, eu vou começar a definir pontos, tá? Aqui eu clico para construir um ponto. Sempre eu deixo ativo a mostrar e esconder distâncias de peça, para eu ver exatamente o que está aparecendo de valor entre distância de cada ponto, tá? Esse ponto aqui eu vou mover ele para fechar em 8 centímetros, mais ou menos. Então, eu vou mover ele 1,2 no eixo X, para fechar em 8, que daí eu tenho a minha largura de decote. Agora, eu vou criar um ponto no eixo Y para minha altura de decote, que eu vou deixar com 8,5. Eu vou mover ele no eixo Y em menos 1,5 para tentar chegar no valor aproximado, tá? Aqui, nessa lateral da peça, eu vou colocar a minha altura de cava. Que também aqui no DY eu faço as marcações de valor depois. Visualmente, né, eu já coloco aqui um ponto. Eu preciso de uma cava de, sei lá, 23 centímetros. Então, eu vou deslocar esse ponto mais para baixo para tentar chegar nesse valor. Eu posso deslocar aqui de acordo com o valor no DY, na lateral, mas eu também posso deslocar esse ponto manualmente, tá? Como que eu faço para deslocar o ponto manualmente sem que a peça deforme? Clicando no Shift, tá? Eu clico no ponto, clico no Shift e consigo movimentar esse ponto para cima e para baixo. Digamos que eu vou ter, então, uma cava de 21 centímetros de altura. Aqui eu vou marcar também a minha medida de ombro, tá? Eu preciso de um ombro de 12 centímetros, então digamos que eu vou colocar uma medida aqui também e mover esse ponto para conseguir esses 12 centímetros de ombro. 12,1 ficou aqui, mas tudo bem. Esses pontos aqui que a gente não precisa mais, porque a gente precisa de uma reta entre eles para transformar em curva, eu seleciono o ponto e deleto, tá? Quando eu clico numa linha, eu consigo modificar essa linha. Eu preciso transformar ela numa curva para fazer decote e cava, tá? Aí aqui na parte superior, eu vou em curva e eu consigo mover, né, pelas flechinhas, os pontos para transformar isso aqui num decote bacana. Esse ponto aqui, que seria o ombro, eu preciso que ele desça exatamente 3 centímetros, digamos assim. Então, lá nas ferramentas de DX e DY, eu consigo movimentar esse ponto com o valor que eu preciso. Eu vou pôr menos 3 no DY,
E ele vai descer 3 centímetros para fazer a caída de ombro. Seleciono a linha de cava para transformar ela em curva e fazer a cava de acordo também, tá? Ah, precisa fazer com que essa camiseta tenha um acinturadinho na linha da cintura. Como que eu vou achar a altura da cintura aqui? Eu vou criar uma reta desde lá do ombro, na ferramenta desenho, eu vou selecionar para fazer uma linha reta. Quando eu clico com o botão Ctrl, a linha desce em linha reta, tá? Ela trava, ela desce reto. Se eu tiro, eu não consigo fazer ela bem retinha. Então, o Ctrl faz com que essa linha desça na medida certa. Aqui do lado, tu tá vendo que tá mostrando a medida que essa linha tá indo, tá? A altura da cintura, digamos que para um tamanho M seja 40. Eu vou descer até que feche mais ou menos no 40. Cliquei no botão direito, travou, criou uma nova linha, clico no botão novamente, nesse aqui. Que daí desfaz a segunda linha que eu não preciso. Essa aqui vai ser uma linha auxiliar, só para me mostrar a altura da cintura. Paralelo, aliás, no contrário, no eixo X, eu vou criar uma outra linha. Também na ferramenta de desenho, eu vou criar uma outra linha clicando no Ctrl, de fora a fora. Aqui vai me dar a linha da cintura, tá? Eu já sei que daí, nessa mesma reta, eu preciso criar um ponto para poder fazer o acinturado. Se eu só movimentar essa linha aqui, agora a gente pode tirar, porque daí a gente já tem a nossa linha da cintura. Esse ponto aqui, se eu precisar modificar, ele vai ficar em ponta se eu não transformar em curva, tá? Então, essas duas linhas aqui, essas duas retas entre o ponto, eu preciso transformar em curva. Que aí, quando eu movimento a minha linha de cintura, eu consigo deixar ela mais suave, de acordo com um acinturado. Um acinturado leve, tá? Essa linha auxiliar também a gente não precisa mais. Quero fazer as costas. Eu vou copiar esse molde, Ctrl C, Ctrl V. Eu gosto sempre de deixar os moldes em lado contrário, frente e costas, que é para não me confundir. Ctrl C, Ctrl V, normal. Aqui nessa barrinha superior, a gente tem o flipar o molde, que eu posso flipar tanto vertical quanto horizontal. Quero deixar em sentidos diferentes, tá? As costas, ela é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais alta. Eu sempre coloco 3 centímetros a mais. Subo 3 centímetros a mais. Esse decote, eu movimento ele para cima também, para não ficar esse decote tão caído. Com o Shift, eu movimento o ponto em linha reta para fazer o meu decote. Tá? Aqui eu movimento essa linha também para ficar em linha reta, não ficar um bico no decote das costas. Ah, preciso saber se esse decote está com a altura que eu preciso. O que a gente faz? Na ferramenta de desenho, eu faço uma linha reta na linha do ombro. E na ferramenta régua, ou fita métrica, eu meço. Tá com 2,9. É uma altura de decote costas ok, tá? Então, eu sempre uso essas linhas auxiliares, eu crio essas linhas auxiliares para conseguir fazer essas medições, tá? Para facilitar. Tirei a minha linha auxiliar porque eu não preciso mais dela.
Tá, preciso dar uma modificada nesse desenho de cava para ficar um desenho de cava de costas um pouco mais fechado. Dá uma modificada na curva também. Cliquei no ponto. Na ferramenta do ponto, cliquei no ponto, aparece as linhas de curva, né, as flechinhas. Eu movimento pela flechinha, para cima, para baixo, para ficar com desenho de cava de costas. Uhum. Aqui nessas costas, eu vou precisar fazer uma pala, tá? Digamos que é umas costas de camisa. Eu defino aqui a minha altura de pala, fazendo uma linha auxiliar. Eu vou lá, no primeiro ponto mais alto do ombro, eu preciso que essa pala tenha 10 centímetros. Aqui eu vejo exatamente quanto tem. Posso definir a minha linha de acordo com a medida que eu quero. Eu clico em comprimento, defino 10 e a linha automaticamente já vai ter 10 centímetros. Tem essas duas formas. Tu pode travar a linha na medida que tu precisa, ou tu pode ir acompanhando até eu chegar no valor que tu quer. Clico no Ctrl, trava em linha reta. Botão direito, eu desfaço a segunda linha que criaria, porque eu não preciso. Essa minha linha auxiliar vai me dar a altura da cava. Eu marco uma nova linha. Clicando no Ctrl, ela vai em linha reta, que vai ser a minha linha de separação da pala, tá? Eu encosto aqui na medida que eu preciso. Não tem problema que essa linha ultrapasse o molde, tá? Eu só preciso criar uma linha no molde que saia de fora a fora para eu conseguir fazer o recorte. Essa linha auxiliar eu não preciso mais. Eu tiro esse zoom para pegar e encontrar o molde inteiro. Eu seleciono todo o molde e a linha, tá? E aqui na parte superior, tá? No segundo ícone, que se chama cortar com a primeira peça da segunda peça separada, tá? É o segundo ícone da barrinha aqui de cima quando eu seleciono os moldes. Eu transformei o molde em 2. Era isso que eu queria saber. Tá? Uma das coisas que eu mais queria saber. Pode até anotar, que daí quando tu quer fazer um recorte, tu cria a linha do teu recorte, no caso aqui eu criei uma linha de pala, faço essa linha de fora a fora, e aí lá na barra superior, na segunda barra superior, eu clico no segundo ícone, que é o cortar com a primeira peça. Aí eu vou separar esses moldes. Tenho a minha pala, tá da medida certa, tá ok. A frente da camisa, ela é dupla, então vai ter um lado só. A gente não precisa fazer 2 lados. As costas, aqui a gente tem que espelhar ela e a pala para ficar inteiro. Vou lá na ferramenta alfinete do vestuário, clico em eixo de simetria, depois vou lá em cima e clico em eixo de simetria de novo. Seleciono a linha que eu preciso de simetria e a simetria já foi criada. Se eu selecionar o molde, eu consigo abrir. Tá? Eu vou no alfinete, eixo de simetria, na lateral, eixo de simetria na parte superior, seleciono a linha de eixo e eu vou ter o eixo pronto. A mesma coisa eu vou fazer na pala. Vou em eixo de simetria, linha central, eixo de simetria, seleciono a linha. Aí eu tenho a minha peça. Quero desdobrar, eu desdobro. Mas, quando tu fores fazer um encaixe ou imprimir esse molde, ele já vai ler e já vai sair aberto, tá? Não quero mais a linha de simetria. Não quero mais que essa peça seja simétrica. Quero tirar essa dobra, que eu quero que ela não exista. Eu tiro essa seleção aqui, ó. Que tá aqui, simetria, metade. Quando eu tiro, a peça ela não deve ter mais a simetria. Ah, tá.
Quando eu quero tirar a simetria central, eu clico aqui, eu tiro a seleção de simetria, clico na ferramenta alfinete de vestuário novamente, clico na parte superior, simetria central novamente. Opa. Com o alfinete eu seleciono a linha, onde está a simetria, e deleto a simetria central na parte lateral, tá? Tirou a simetria. Vou fazer de novo nessa peça, tá? Eu tiro a seleção de simetria, vou no alfinete, seleciono a linha de eixo e deleto a simetria. A peça tá única de novo, tá? Isso quando tu precisar, tá? Nesse caso a gente precisa que ela tenha simetria. Então eu vou manter. Já quero que essa peça saia pronta, tá? Já fique com a simetria, eu não quero mais dobrar nem desdobrar ela, porque não vai ser mais necessário. Eu clico no segundo ícone de dobra e desdobra, que é simetrizar em uma nova peça. A peça que seria simétrica, ela continua aqui, mas eu crio uma nova peça a partir da simetria que eu criei. Essas duas aqui eu posso selecionar, que eu não vou precisar mais, quero só as peças inteiras. Tá, aqui a gente já tem frente, costas e a tala. Essas costas aqui, a gente precisa entender que a gente tem só a base. Essa frente a gente precisa entender que a gente tem só a base. Aqui precisa entrar mais um valor de transpasse, que seria, digamos, o abotoamento dessa camisa, tá? Nesses dois pontos frontais da camisa, eu seleciono com Shift e eu consigo modificar eles no eixo X para aumentar só esses dois pontos para o lado, na medida que eu preciso. Ah, preciso de mais 8 centímetros de transpasse, ou sei lá, 6 centímetros de transpasse. Lá no DX, eu seleciono 6. Opa. Lá no DX, eu seleciono 6 e dou OK. Opa. Menos 6 para ir para o lado. Que eu vou aumentar e criar aqui essa linha de transpasse. Tá? Eu já tenho os meus 6 centímetros a mais. Mas eu vou precisar também ter o pique aqui para mostrar que aqui é um transpasse. Para a pessoa saber que aqui tem uma dobra. Clico na ferramenta vestuário. Clico na ferramenta pique por distância, que se eu não me engano é essa que a gente consegue colocar um valor. E aqui também, pique por distância. Vou repetir aqui o processo para te ver, tá? Quero criar um pique a partir de um ponto. Quero que esse pique fique a uma distância de 6 centímetros. Vou na ferramenta vestuário, o alfinete, clico em pique distância. Na parte superior, clico em pique de distância de novo. Seleciono o ponto que eu preciso que seja o ponto de partida, né? Que o pique esteja em relação. Aqui em pique de distância na parte lateral, nas informações desse pique. Na linha de distância, eu seleciono a distância que eu preciso, 6 centímetros. O pique apareceu em 6 centímetros, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo. Seleciono o vestuário, pique distância na lateral, pique distância na parte superior, seleciono o ponto de partida e em distância seleciono o valor. Opa. Aqui teria que ser menos 6, tá? Porque daí ele gira sempre no sentido anti-horário. Ó, já temos o pique, tá? Quando a gente
faz uma dobra de peça, quando a gente desdobra ela, automaticamente entra um pique de meio, tá? Agora a gente precisa de uma manga. Eu vou puxar uma manga de alguma peça que a gente já tenha de base, tá? Alguma manga que seja... qualquer camiseta. Tudo manga raglan. Uhum. Camiseta. T-shirt. Vou copiar só esse molde. Ctrl C. Fecho porque eu não preciso mais. Ctrl V. Puxei o molde pra cá. Tá? Dele tá até em outra cor. Pra facilitar. Eu consigo até mudar as cores dos moldes pra conseguir, assim, quero modificar a cor, que é pra identificar um molde diferente. Eu quero selecionar, seleciono o molde. Nessa ferramenta colorida na parte superior, eu mudo a cor de acordo com o que eu preciso. A minha amiga já tinha me falado a maneira de colar. Ah, só pode ser o Ctrl C e Ctrl V. É só Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tenho a minha manga de base, tá? Eu vou ver aqui os valores. Eu gosto sempre de anotar no papel os valores que eu tenho aqui de cavas, tá? Que eu vou somar a cava da frente. Tá tudo sem margem de costura por enquanto, tá? Cava da frente, cava das costas e a cava da pala. Esse valor, todos esses valores somados, tem que dar o valor de todo o desenho da manga, tá? Vamos abrir a calculadora aqui. Seis vírgula 9 mais 15,6 mais 20,7. Todo o meu desenho de cava tem que ter... Tem uma caneta e um papel? Todo o meu desenho de cava tem que ter 43,2. Aqui a gente não... Como tá uma linha inteira, uma peça inteira, a gente não precisa somar na calculadora todos os valores, tá? A gente consegue verificar todo esse perímetro aqui, clicando na ferramenta de medição, que é essa fita métrica. Na parte superior, a gente clica na ferramenta perímetro, clica no ponto inicial, e a medição sempre vai ser feita no sentido horário, tá? Eu vou passando o mouse por cima da linha que eu preciso medir até o ponto final. Quando eu clico no ponto final, dá o valor que eu tenho, 45 centímetros. 45,4 de total de manga, tá? Em cada lado? Um pouco em cada lado? Aí que tá a questão. Essa peça aqui, ela tá com 43 centímetros,2. Eu preciso depois colocar mais 1 centímetro de cada lado de cavas, de margem de costura na manga, né? Pra fechar nesse valor. Então, digamos que esses 43,2 de total de cavas que deveria ter aqui, eu ainda somaria mais 2 centímetros
para fechar as margens de costura, né? Então, o valor que tá já tá bem aproximado, 45,2 de 45,4 que tem. Eu não preciso nem mexer, mas caso eu precisasse aumentar ou diminuir, aí a gente ia selecionar os pontos que a gente precisa aumentar. Ah, preciso de mais 2 centímetros de manga. Clico nos pontos, seleciono os pontos, né, arrastando eles. Em dx e dy, ou dy, né, neste caso eu aumentaria nas horizontais, eu colocaria menos 2, para aumentar mais 2 centímetros, tá? Ou poderia também ir mexendo na altura aqui da cabeça da manga, para a gente chegar no valor aproximado. Nesse caso, a manga já tá com as medidas que eu preciso, inclusive com a margem de costura. Aí tu anota separadamente que a manga já tá com margem de costura, com valor de costura embutido. Agora a gente vai colocar as margens de costura na peça, tá? Seleciono a peça, seleciono a ferramenta vestuário. Seleciono essa ferramenta aqui de cima, que é a primeira, tá? Que é um verdinho, que significa margem de costura. Seleciono os pontos em que eu quero colocar a margem de costura. Vou colocar a margem de 1 centímetro. Dou Enter e habilito aqui para mostrar a margem. Tá? Na parte superior, eu clico na ferramenta de mostrar e esconder permissão de costura. Não preciso que tenha margem de costura no centro da frente, porque na verdade aqui tem o transpasse. Preciso tirar essa margem. Ainda na ferramenta de margem de costura, seleciono os pontos que eu preciso do centro da frente, clico em 0, porque não vai ter margem de costura, e dou um Enter. Tirei a margem daqui. Aqui eu preciso da margem em toda a peça, tá? Seleciono a ferramenta de permissão de costura, seleciono todos os pontos da peça. Já está selecionado ali um. Dou Enter. E seleciono mostrar ou esconder permissão de costura. Se eu clico esconde, se eu clico novamente, aparece. Nessa peça aqui é a mesma coisa. Já deixo aqui habilitado. Já deixo a margem de costura. Essa peça aqui, no valor que estava, ela já estava com a margem de costura. Então, eu vou tirar a margem de costura da lateral e da parte superior para ficar já com o valor que eu preciso com as cavas da minha peça. Opa. Seleciono a ferramenta de margem de costura. Seleciono os pontos em que eu quero tirar a margem de costura. Clico em 0. Preciso selecionar só os pontos laterais agora. 0. E aqui também 0. A peça já tá ok. Tá? Agora a gente vai fazer a graduação. Estar com a margem de costura aparente me atrapalha na hora de fazer a graduação. Aí, nesse momento, eu posso tirar, tá? Esconder a margem de costura. Posso também desabilitar aqui as medidas, para ficar com a peça limpa e eu poder ver a graduação que eu estou fazendo. Vamos fazer peça por peça. A gente seleciona a primeira peça, vai na seleção de graduação no menu lateral, tá? Que é o penúltimo ícone. Seleciono os pontos que eu preciso. Vamos começar pelo ombro. Seleciono os pontos do ombro, que é por onde eu vou começar. E daí lá no menu superior, na ferramenta onde tem 2 flechinhas, eu começo a construir a minha graduação, sempre no passo X e passo Y, tá? Nesse caso, eu vou selecionar os pontos para andarem no eixo Y para cima. Seleciono toda a grade, do P ao GG, clico em 0,5, que é a medida que eu vou pôr. Ele aumentou 0,5, dou aceite.
Criei a minha graduação para cima. Vou selecionar agora os pontos da lateral. Vou na ferramenta de editar tabela de graduação, que é essa superior, e preciso agora fazer isso no passo Y, no passo X, para modificar na horizontal. Dou 1 centímetro de graduação. Seleciono os pontos da barra, no passo Y, porque daí eu quero diminuir na vertical, ou aumentar na vertical, também 1 centímetro. Aliás, aqui tem que ser menos 1. Sempre a linha de dentro é o P, depois o M, o G, o GG. Tu viu que eu dei 1 centímetro, o P ficou mais alto. Daí tu vai ver que, na verdade, tu tem que dar menos 1, porque o P tem que ficar dentro do M. Seleciona os pontos novamente. Aqui em passo Y tu pode dar 0 para deixar zerado. Aí seleciona menos 1. Agora tá correto. O P tá dentro do M, que tá dentro do G e do GG. Esse ponto aqui do ombro a gente precisa aumentar também. Seleciono o ponto do ombro, o único pontinho do ombro. Seleciono a ferramenta das cruzinhas aqui de cima. No passo X eu dou 0,5. Tenho pronta a graduação na frente, tá? Aqui eu vou fazer todo o mesmo processo. Para os pontos do lado direito, eu vou sempre selecionar, quando eu quero colocar na horizontal, eu dou apenas 1. Nos pontos do lado esquerdo, eu dou menos 1, que é para ir para o outro lado, tá? Uma coisa que tu pode fazer também, fazer a graduação antes de espelhar a peça, que daí tu faz a graduação só de um lado. Quando tu espelha a peça, ela volta a ser, ela espelha a graduação também. Aqui eu vou fazer manual para te ver mais repetidamente. Graduação, seleciono os pontos horizontais. 1 centímetro. Aceite. Graduação nos pontos horizontais. Aqui eu dou menos 1 para ir para o lado contrário. Na barra também 1 centímetro. Aí no Y, menos 1. Aqui na parte superior a gente não vai pôr, porque a graduação entre a pala e as costas não é necessária. A graduação vai ser no ombro da peça. Se eu botasse meio centímetro aqui e aqui, a peça das costas ia ficar muito maior, né? Menos 1 centímetro para acompanhar. Aqui menos 1 centímetro também. Aliás, apenas esses últimos pontos aqui eu vou dar 1 centímetro. Menos 1. Esse superior eu dou 0,5 para acompanhar a graduação que eu fiz aqui. Menos 0,5. E esses pontos todos eu posso selecionar no passo Y para subir 0,5. Tenho a graduação aqui da frente e nas costas completa. Aqui agora eu vou fazer a graduação da manga, tá? A gente está aumentando 1 centímetro nas laterais, então a gente pode selecionar 1 centímetro nas laterais da manga também. Como ela já veio de uma outra peça com uma graduação, a gente tem que zerar a graduação dela, porque toda vez que tu copia e cola um molde de uma peça para outra, vem com a graduação. Só que ela vem com uma graduação que às vezes é diferente. Seleciono todos os pontos que eu quero zerar. Vou na cruz
e 0 em Y e 0 em X. Dou aceite. Na lateral, eu vou dar menos 1 centímetro, na outra lateral 1 centímetro. Aqui a gente faz uma verificação para ver se todas as medidas, né, estão correspondendo com as medidas de P e MGGG da peça. Como que eu faço isso? Para saber se todas as cavas estão fechando com todas as mangas de todos os tamanhos. Na ferramenta de verificação, eu vou fazer o contorno da peça. Ela vai me dar o P, o M, o G e o GG. Eu anoto esses valores, tá? E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, em cada uma das laterais da cava. Ela vai me dar o P, o M, o G e o GG. Eu anoto os valores e somo, para ver se do P, do M, do G e do GG está fechando com as medidas de cava. É um processo manual, mas que me ajuda a conferir se está fechando certinho em toda a graduação. Aqui tá com uma ponta, tá? A gente, na ferramenta ponto, desce um pouquinho ele pra ficar mais arredondado. Aqui a construção da peça tá completa, tá? Eu acho que agora tu poderia fazer uma do zero, seguindo todo esse passo a passo e eu te acompanhando, tá? Eu vou deixar essa aqui separada do lado, nessa mesma área de trabalho. Eu vou só mudar a cor de todas para tu fazer uma do zero. Eu vou desabilitar aqui as margens de costura, a graduação. Ó, Eu arrumei manual, né? se essa graduação tá errada, ó, a graduação ela tá feita de forma errada, tá? E a gente não tava conseguindo encontrar o molde, ele tá ok, mas todas as outras medidas, todos os outros tamanhos estavam com uma graduação equivocada. Só que a gente não estava conseguindo enxergar isso porque a ferramenta de mostrar a graduação estava desabilitada. Nós precisamos sempre habilitar lá no menu superior a ferramenta ao lado da régua e ao lado de mostrar a permissão de costura, que é mostrar ou esconder a graduação. Aí tu enxerga. Provavelmente todos esses outros moldes estão com algum problema de graduação também. A princípio é só essas costas aqui. O problema mesmo é só... Não sei se a graduação ela é para ser assim, essa... Eu não sei, mas eu acho que ela tá toda errada porque embora eu tenha arrumado, eu só arrumei para elas poderem montar a parte das costas. Uhum. Não arrumei toda, elas montaram do jeito que foi forçado, mas eu vi muita diferença. Eu não sei se daí a graduação ela foi pensada para ser assim, tão diferente, né, entre frente e costas. Normalmente não é o que se faz. Mas o que a gente pode fazer aqui? Se a gente quer igualar essas costas com a mesma graduação da peça. Eu seleciono a ferramenta de graduação, seleciono o molde, seleciono todos os pontos. Lá na ferramenta de editar a tabela de graduação eu zero. Vou zerar tudo, que é para começar do zero mesmo. Dou aceite, tá? Seleciono a frente inteira, que é para poder me basear nessas medidas de graduação para fazer essa aqui. Eu posso copiar a graduação de certos pontos, tá? De certos passos da peça. Eu quero selecionar esses dois pontos aqui de graduação. Aqui, nessa ferramenta superior, eu consigo copiar pontos de graduação e passar para um outro molde. Eu seleciono esses pontos na ferramenta de graduação,
Seleciono copiar ponto de graduação e depois eu seleciono os pontos da peça final, onde eu vou colar. Copiei, colei. Quero copiar agora esses pontos lateral, de graduação da lateral. Seleciono os pontos da lateral da peça, copio e colo na peça final. A graduação automaticamente veio para cá e está correta, de acordo com o que tem que ser. Quero fazer a mesma graduação aqui da parte superior da cava e do decote. Copio, colo. Esse é um processo que ajuda muito, tá? Ele é muito mais prático em muitas coisas. E tá feito. Era isso. De mais a mais era isso. Aham, tu pode até, se tu quer ver que se fechou realmente todos os tamanhos, tá ok. Tu pode até mudar, de repente, essa cor aqui só pra conferir. Mas agora que eu já falei, no início, quando abriu a graduação, eu já vi ali os Uhum. Une o recorte, né? eu sempre uso, eu sempre dou uma... E coloca o molde um em cima do outro pela lateral, onde vai ser encaixado. Pra gente poder ter uma noção. Ó, tá fechando. As alturas aqui, a linha azul tá passando bem por cima da outra. Tá ok. Era mais esse problema mesmo, tá? Aqui tá ok. É a questão agora de conferência, né? De ver se todas as medidas estão ok. Por exemplo, qual outra peça que tá com essa situação? Pode pausar. Agora eu... Tá. Para graduações que não sejam padrão, que tenham modificação de um tamanho para o outro, tá? Digamos que tu queira dar um salto de graduação de um tamanho para o outro. Eu seleciono o molde, seleciono os pontos, lá na ferramenta de graduação. Eu vou dar a graduação base para a peça, digamos que seja de 1 centímetro. Mas eu preciso que, por exemplo, o GG tenha 2 centímetros de diferença, seja 1 centímetro a mais. Eu seleciono daí apenas a casinha do GG e dou o valor necessário. Ele vai graduar mais, tá? Digamos que o G eu preciso de 1,5 ao invés de 1. Eu seleciono o G e dou o valor e dou aceite, tá? Aí eu crio uma graduação que seja irregular. Deixa eu excluir essa pecinha. Vou só pausar aqui, então.